Bom, essa onda que nasceu aqui, ela tem propriedades. Então, a gente vai pensar nessas propriedades agora. Então, vamos lá. A primeira propriedade dessa onda é a frequência. Então, quando eu tenho o som aqui, né, meu corpo sonoro, ele vai produzir uma onda. Lógico que ela tem esse desenho aqui. E ela vai ter uma quantidade de oscilações que ela vai fazer num período de tempo. Então, quando eu tenho essas oscilações, eu vou ter a primeira propriedade do som, que é a frequência. Então, se eu pegar um aparelhinho que se chama osciloscópio e aproximar o objeto sonoro e a onda passar por ele, eu vou medir essa frequência que eu estou ouvindo. Quantas oscilações por segundo que está acontecendo ali. Então, isso é a frequência do som, ok? A outra propriedade que a gente vai ter dessa onda é o que a gente chama de amplitude. A amplitude é o deslocamento da onda. Essa onda desloca juntinha, pequenininha ou mais largona, né? E a outra propriedade que a gente vai ter do som é o que a gente chama de harmônicos. Ou seja, o som, ele não é uma onda assim, bonitinha, definidinha do jeito que eu desenhei aqui, não. Ele é um conjunto de ondas que a gente chama de harmônicos. Então, quando você escuta um som, você não ouve uma frequência única. Você ouve uma frequência e você ouve várias outras frequências mais agudinhas do que essa. Eu vou tentar fazer aqui no violão. Se você não conseguir ouvir, você vai tentar fazer isso em casa, né, com o seu instrumento. Só não vai dar certo com o teclado. Piano, violino, porque o teclado ele tem um som mais sequinho. Mas no piano dá pra gente ver isso e no violão também. Eu vou tocar, você vai ver que você vai ouvir a nota que eu toquei, mas a gente vai tentar ouvir. Você vai ver que vai ter outros sons. Eu toco a frequência, ó. Pam. Você vai ouvindo esses sons propagando com notinhas mais agudinhas. Frequências mais agudas, desculpa. Olha só. Não sei se dá para você perceber daí pela videoaula, mas tenta fazer isso com seu instrumento. Só não vale o teclado, tá bom? Sem preconceito contra ele, porque ele não vai conseguir fazer isso pra gente. Bom, então isso é o que a gente chama de harmônicos. Então são vibrações secundárias que acontecem junto com a frequência fundamental, só que ele vai ter as amplitudes menores e vai ter as frequências mais altas. Então os harmônicos, só para você entender... e quem falou que música não é matemática, esses harmônicos, eles definem uma série matemática, né, física, que se chama série harmônica. E ela tem uma fórmula para ela, tudo bonitinho, só não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é tudo medido mesmo e calculado, tá bom? Então imagine isso aqui, ó. Eu tenho o meu som, tá? Isso aqui esse aqui, ó, é a onda. Então, quando eu toquei o som, eu tenho essa propriedade aqui, desse jeitinho. Só que eu vou ouvir isso mais uma segunda onda que vai vir junto com ela, assim, ó. Mais uma terceira onda, assim. Mais uma quarta onda, mais infinitas. Então eu ouço isso tudo ao mesmo tempo. Deixa eu aproximar esse desenho que eu tô achando que tá longe. Só um minutinho. Ó, a onda fundamental. Então eu vou ouvir isso de forma infinita. Tá vendo? Então esses são os harmônicos. Então uma onda, um som que eu escutei, ele é a sobreposição de todos esses gráficos aqui, ó. Essas são as propriedades da onda sonora.
Então, essa onda sonora, que tem uma frequência definida, uma amplitude e um harmônico, ela vai gerar uma onda, né? Ela vai gerar um som, perdão. Então, isso que eu falei de frequência, amplitude e harmônico são as propriedades da onda sonora, que vai gerar o som. Então, essas três propriedades vão formar para mim as propriedades do som. Então, quando eu pensei na frequência, tá? Eu vou ter, então, uma propriedade do som que eu vou chamar de altura. Então, quanto mais oscilações por segundo eu tenho, mais alto é o som. Mas não é alto de volume, é o que a gente chama de agudo. Então, um som agudinho, fininho, ó, ele vai ter muitas oscilações por segundo. Tá? Então, é uma frequência definida que me gerou a altura aguda. Quando eu tenho a amplitude, né, que eu falei com você, que é a questão do deslocamento do pulso, eu vou ter a propriedade do som que a gente chama de intensidade. Então, eu vou ter um som mais forte ou um som mais fraco. Quando eu penso nos harmônicos, eu vou ter uma outra propriedade do som que está relacionada ao timbre. Então, como que é isso? Eu já fiz o desenho aqui, né? Então, de acordo com o corpo que emite o som, esses harmônicos secundários, eles são reforçados ou anulados. Então, se eu reforço o 2, o 5 e anulo o 3, o 1000, eu vou criando um som característico e que vai definir as diferenças entre um violão, entre dois pianos, entre uma voz e outra. Então, por exemplo, no caso da voz, como a gente tem os nossos corpos são diferentes, não existem duas pessoas iguais, a minha voz é resultante da minha constituição física, né, da minha caixa torácica e tudo, do tamanho dos meus ossos. Então, vai ser produzido ali, quando eu falo, alguns desses harmônicos são reforçados e alguns desses harmônicos são anulados. Então, o resultado que você vê é essa voz aqui. Se eu pego a minha irmã, por exemplo, né, ela tem um corpo diferente, uma estrutura física diferente, talvez os harmônicos que são anulados devido à minha estrutura física, no caso da minha irmã, eles são reforçados. Então, é o quê? Produz, então, nela uma voz diferente da minha. Então, essa diferença é o que a gente chama de timbre. Então, o timbre é produzido por essa diferença nos harmônicos e tem a ver com o corpo sonoro. Então, quando se pensou na construção do sax, ele tem aquela volta ali, porque quem construiu pensou em reforçar ou anular determinados harmônicos para reproduzir para a gente aquele som característico do sax. Se eu tiver de olho fechado e ouvir, eu sei que é um sax. Assim como, se eu estou escutando o instrumento de longe, eu sei se é um instrumento de corda, se é um piano, é por causa do timbre. Então, o timbre está relacionado com os harmônicos, tá? Isso que está aqui que eu expliquei para você. Então, daí, pensando assim, a gente tem